Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer a análise de hoje, dia 17, segunda-feira. O dólar andou pouco, né? Não deu nenhuma oportunidade para nós aqui. Então, ele já começou com gap aqui na primeira do dia. Esse aqui nem conseguiria pegar, nem colocar ordem também. Tá, eu posso fazer uma pergunta Sim. então já? Vamos supor que tivesse dado uma operação aí. Deixa eu ver aqui. A primeira operação depois desse gap seria válida, né? A primeira entrada depois do gap. Porque Vamos imaginar o seguinte: se ele tivesse caído para baixo aqui e dado uma venda? Uhum. Sim. Então. Porque rolou uma outra. Tá vendo? É isso que eu tô falando que pega às vezes. Porque no outro Vai tipo, depender no mesmo muito. exemplo. Ó, vou pegar um não foi exemplo válido, aqui, ó. sabe? Sim. Vai depender de como ela vai se configurar. Tá. Se ela tá caindo aqui e vai dar um Wolverine tocando a média, não vai ser válida. Não, sim, mas assim, partindo do princípio que ela fosse limpa, né? Tipo, subiu, aí tipo, subiu 2 blocos para cima, que já não é gap. Então, Aí a gente desceu, gosta. Então, vamos lá, só entender um ponto. Tá. Abriu o gap, Uhum. fechou aqui, abriu aqui em cima. Aqui ele já caiu e configurou. Se ele cair direto nos primeiros minutos do dia, a gente não vai entrar. Tá. Por quê? Porque vai estar dentro da janela operacional que a gente não opera, Tá. e esse movimento pode ser fake. Tá? Agora, abriu com gap, subiu até aqui, por exemplo, já é 10 e pouco da manhã. E aí o mercado veio e deu a venda. Aí eu vou entrar. Certo. Entendeu a diferença? Entendi. Essa é a diferença. Demorou. Primeiro, é assim, se você padroniza, primeira operação, depois do gap não entro. Mas não é assim. Primeira operação, depois do gap, dentro da janela operacional que a gente não opera, a gente não entra. Primeira operação, depois do gap, logo em seguida, pode ser um movimento fake. Tá. A gente também não entra. Agora, primeira operação, depois do gap, 2 horas depois que o mercado abriu, a gente entra. Certo. Ok? Tá bom. Vai lá, Marcelo. Depois ele veio, nós estamos testando aqui a estratégia, né, do Spider, a gente começou a operar esse mês, aqui, né? Então nós estamos testando aqui realmente foi o primeiro a tocar a média, né? Foi o primeiro a tocar a média e depois do movimento que teve WL e MG, ok? Foi dentro do mesmo dia, só que foi gapado, então a gente faz uma entrada menor até para redução do gerenciamento do risco. Tá. Lembrando que quando ele deu WL e MG, ele não voltou a perder a média 20. Se ele tivesse perdido a média 20, isso aqui já não valeria. E esse cara aqui, ó, ele abriu na média e fechou para baixo. Se ele tivesse aberto e fechado abaixo da média, a gente não entraria aqui. Seria. Tá. Alguma dúvida, Bruno? Não. Só. E aqui foi interessante o seguinte, ó, o candle posterior tem pavio? Não. Não, isso mostra o que pra gente? Força. Força pra cima. Subir, E a gente tá comprado, isso é bom pra gente. Uhum. Parcial topo anterior, bateu Você junto com a considera média 200. as 200 também aí e tal? Sim. Show. Parcial, nela aqui, ó. Aí já protegeu a operação. E aí veio carregando, estopou aqui, ó. Show. Eu saí com 10 pontos, eu saí antes. Eu tava brigando demais aqui. Show. E quando o índice começou a subir e esses pavis começaram a se apresentar, eu acreditei que ia ter uma correção antes. A correção veio um pouco depois do que eu imaginei. Eu imaginei que a correção ia vir nesse cara aqui, ó. Veio nesse aqui. Por causa dessa região das 200, da abertura do dia anterior, que tá aqui. Essa linha. E agora vai querer dar venda. Só que ele vai dar uma venda. Ah, vai dar outra coloração. Já não vai ser o primeiro, tá vendo? O primeiro foi aqui, ó. O segundo a gente entra? Não entra. Então esse aqui a gente já ignora. E qual o horário também, ó? Já passou da 1. Uhum. Já passou. Então essas operações das 9 a 1. Acabou. Dúvidas? Não. Isso aí. Então, vamos ver o cheio também. Hoje o cheio não deu oportunidade. Mas vou colocar ele na tela aqui. Se estivesse continuando subindo aqui, talvez ele tivesse dado. Ele tava colorindo, querendo colorir aqui, ó. Chegou até colorido. Até sinalizar que se esse cara aqui fechasse para cima, poderia vir a colorir.
Mas é que nós colocamos no grupo lá, é coisas para se ver, né? O volume, horário, então, por exemplo, agora já passou da 1 hora da tarde, então já não é mais válido. Então, essas E dá coisinhas uma tem que olhada no olhar. tempo que o Kendall aqui tá trabalhando. Bota aqui pra ver que hora ele abriu. Aqui, 10 Esse abriu 10h40. E o seguinte? 11h25. Faz 1h30 praticamente que ele tá trabalhando e não fechou ainda. Eu mandei algumas imagens hoje dos gráficos de time frame, pra vocês verem que horrível que tava. Quando o dólar engrenou o canal de alta, feito pelo 2 e o 5, tanto que o P1 do canal de alta é o mesmo ponto do Spider, do Renko, ele veio seguindo esse canal. Ele perdeu esse canal e voltou a fazer um pullback nele, naquela hora que eu achei que ele ia reverter, que encerrei a operação. Ó. Que tanto que ele era meio-dia ali, que ele perdeu o canal pela primeira vez do dia, abriu e fechou abaixo do canal, e depois ficou lateral e agora perdeu tudo. Então, você vê, ó, 1h30, velho. São essas coisas, Bruno, que a gente começa a analisar, assim, na hora que você está operando, para você ver se vale a pena ou não o tempo de exposição que você vai ficar no mercado. Certo. Entendeu? Igual agora, na parte da tarde, vocês acham que se ele fechar vai dar entrada? Você acha que vai rápido ou vai demorar? Acho que vai demorar um pouquinho, viu? Um pouquinho. Talvez nem hoje. Talvez nem hoje. Vai ficar umas 3 horas ali, o emocional vai pro saco também depois. O emocional afeta muito se ficar uma operação muito longa, assim. Isso por conta do feriado, né? Também, né? Então no dólar hoje a gente não teve nada. Não teve nada hoje. Vamos colocar aqui, vamos comentar da operação dos 10Rs hoje no índice. Vocês estão vendo a tela aí? Tô. Então vamos ver o que deu no índice também. Eu já deixei aqui também para começar a acompanhar aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, ele veio de um gap. Então o primeiro aqui provavelmente, ó. Então, mesmo comportamento do dólar, a diferença é a seguinte, se você botar, é que aqui tá o fechamento, né? Foi bem parecido com aquele do dólar. Foi. A diferença é que o dólar fez isso aqui, ó. Tá? O índice não, ele fez isso, e isso, e isso, e isso. Entendeu? Essa lateralização mostra a perda de força. O que a gente gosta? Acho que isso aí já pegou também, né, Bruno? Os movimentos mais bonitos são os movimentos limpos. Tá? O que é movimento limpo? Abriu e... tá, um pouco de descendente. Isso, vai direto. Não fica fazendo esse lenga-lenga aqui, tá vendo? Esse lenga-lenga é perda de força. E o índice, ele já abriu no lenga-lenga. Tá vendo? Ele guiapou e lenga-lenga. Exatamente. Foi bom na semana passada, né? Que a gente pegou também no dólar também. Ficou bem lateral, depois saiu e deu uns gains legais. Sim. É aquilo que o Márcio falou também. Tem que esperar sair dessas regiões, né? Certo. Eu também já tô bem esperto aqui. Igual aqui também. Aqui não seria a venda válida, né? Isso aí eu já comentei também que o Spider invalida o Wolverine, né? Não sei se você sabe. E aqui foi um do lado do outro. Aqui também eu não vendi, igual você também comentou, Bruno, que também não vendeu, por quê? Por causa da região das médias de 200. Aqui nos time frames maiores a gente não olha, mas aqui sim. Elas são mais relevantes. Certo. E aqui, uma venda bonita. Compra. Uma compra bonita aqui, 50 pontos, já daria o magneto, ou protegeria aqui, eu já ia buscar o alvo do magneto, que daí seria 100 pontos aqui, ó. Esse foi bem rápido essa operação, tá? A gente coloquei a compra aqui e logo em seguida eu já vi que ia colorir, aí eu já joguei pra cá. E aí, ó, olha só que interessante. Não tocou a média, tocou? O referência não tocou. Só que olhem os candles que ativaram. Tem pavio? Não tem, ó. Então, que se ele não tem, ele tá mostrando que é muita força nesse sentido, a favor da operação. Aqui que eu zerei. Aqui em cima. Quando ele fez essa briga aqui, ó. Tanto que eu zerei, ele foi mais um, reverteu. Beleza? Bom, aqui então seria 100 pontos. 50 aqui já carregaria o magneto mais 50. Ou se tivesse saída, entrada, seria 100 do mesmo jeito. Só que aí seria feito 2 operações. Um comentário desse cara aqui, ó, que eu mandei isso aí lá no grupo. O que eu falei?
que ele tinha subido, testado, voltado e testado. O ideal seria ele ter segurado aqui e já daqui ele ter dado Spider. E andar mais. Como aqui isso não aconteceu, outra coisa que eu observei, os candles de venda, ó, carecas. Certo. Então poderia ter força para venda. Então isso aqui poderia ser um respiro do movimento de queda, que foi exatamente o que aconteceu, e depois continuasse a cair. Então aqui eu já entrei para pegar 50. Não fui para carregar. Uhum. Por quê? Porque aqui já não tinha pavio, e o que ativou, olha o pavio. Entendeu? Então ele já mostrava que ele não iria andar muito nesse sentido. Tanto que logo em seguida reverteu, e aí deu essa queda aqui, ó. É isso aí. E o Wolverine era válido? Não. E o Magneto? O Magneto era. É isso aí. Então menos 100 Ele pontos. ficou menos 100. Aqui, Bruno, não vamos considerar os pontos ainda porque nós estamos testando, tá? Então ficou 100 A gente só tá comentando os Spiders, Certo. mas a gente só tá considerando os pontos de Wolverine e Magneto. Ok. Aí não teve mais nada válido, aqui, né? nada Cadê aqui. aquela dúvida do Guilherme, ó? Vamos avaliar aquela dúvida do Guilherme ali, ó. Vai aqui, ó. Ó, vamos por partes. Igual aqui, ó. Aqui teve várias brigas e esse não era válido. Uhum. Aqui, ó. Esse cara abriu e fechou pra baixo sem tocar a média. Se aqui tivesse subido e dado um Wolverine, ele seria válido. Agora, quando subiu, esse cara brigou. Então esse aqui não é válido. O mesmo aconteceu aqui, ó. Esse tocou a média e esse cara também tocou a média. Ou seja, não houve uma desconexão de briga da média nesse movimento de queda. Uhum. Então, esse aqui não seria válido porque tocou a média, né? Desculpa. E nem esse aqui. Por quê? Porque os dois que foram para baixo, eles não abriram e fecharam sem tocar a média. Esse aqui abriu e fechou sem tocar a média. Sim, mas esse não vale porque esse é no movimento a favor. A gente tem que observar o movimento que vem contra. Se ele vai fazer a desconexão. Porque esse aqui é impossível. Como ele já abriu aqui embaixo, não teria como ele fechar na média, porque ele morre aqui. Agora o anterior, sim. Você não teve dúvida aqui, né? Não. Tá tranquilo. Isso aí. Você não teve porque você participa, né, Bruno? Todo dia. Esse que é o diferencial. A gente disponibiliza esse horário aqui para fazer uma análise do dia, né? Então quem está participando com certeza evitou esse loss aqui, ó. E quem não está... que não era uma entrada válida. Que não era uma entrada válida. Quem não está participando dessas aulas diárias aqui, dessas revisões, pegou 100 pontos negativos aqui. Certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não deu mais nada depois disso. Aqui, ó, com relação àquela operação que a gente teve, como estava na região das brigas das 200 do 41R, igual eu até comentei com o Márcio, estava esperando esse cara aqui, ó, para fazer a minha entrada. Porque, ó, O Spider, Wolverine, Magneto, Ah, tá. Wolverine e Magneto. Só que aí começou a brigar. Eu até ia te perguntar, porque esse Wolverine que deu aqui depois desse movimento que você achou que ia ser o Spider, ele tava colorindo pra Spider antes, né? Ele seria válido, então, se tipo, né? Tudo bem que não aconteceu, mas teoricamente ele seria válido, então. Você entendeu? Da onde? Aqui? Cadê esse Wolverine que virou pra trás ali, ó? Que invalidaria por causa desse Spider que você achou que ia ser? O Kendo anterior a ele tava colorindo. Não, lá pra frente, desculpa, pra frente do movimento. Esse. Que não pintou ainda. Não, direita ou esquerda? Na direita. Tá vendo onde você achou que seria o Spider, certo? Aí aqui. O próximo dele aqui, eu tava colorindo pra Spider, eu queria saber se ele seria válido, entendeu? Porque como ele já tentou 2 vezes e tal, chegou muito próximo de tocar, o próximo Spider seria ali perto de onde é o Wolverine, entendeu? Isso. Não, aqui eu entrei, ajudei, peguei para fazer um médio mais para baixo ainda, para fazer uma entrada melhor daquela operação do 41R. Uhum. Porque a operação do 41R, a compra era aqui, na milhar. Tá. Só que aqui, como esse daqui trabalhou mais para baixo, eu já vou fazer médio, fazer parcial, meu ponto de cobertura já caiu. Tá. E aí quando ele veio trabalhar aqui em cima, ó, começou a fazer esses candles com pavio para trás, ele começou a mostrar cansaço. Aí o livro de ofertas, bota o livro aqui, Márcio, por favor.
Eu já vou antecipar a análise que a gente fez do outro, ó. Vocês olharem, ó, tem um puta lotão no 150. Tá lá ainda, ó. Tá vendo? E aquela hora que a gente tava operando, eu tava comentando o lote aqui do 100. Mais ou menos aqui. E eu falei, ó, fazer parcial no 0,75. Porque aqui eu já tinha feito parcial aqui no meio do caminho, já tinha feito outra parcial aqui. Com isso, o meu ponto de cobertura tava no 840. E aí a entrada era na milhar, quando ele voltou na milhar aqui, eu encerrei a operação. Eu acho que eu encerrei ela na linha de. Na segunda linha dos 200, sabe? Da média de 200. Uhum. Uhum. Ele Mas bateu positivo. ali. É, positivo. Beleza, show. Foi, quer É ver? isso aqui é importante. Só que eu operei com menos contrato, né? Por causa da média, eu já operei com menos contrato. Tá, Porque legal. já abriu dentro da região das Dentro da 200. região de briga. Aí eu falei, Ó, então vai vou dar entrar. compra, ó. É, Já foi, caralho. Ele tá quase, pagou teoricamente 41, pagou, né? Quem não saiu. Já. Pagou 41, né? Mas enfim, aí eu saí com 87 pontos. 87 não, né? 85. Legal. Mas é isso aí, É que Bruno. mostrar As muita briga e a gente já viu que estaria demorando pra caramba, o volume começou a cair. Uhum. E eu não queria mais ficar exposto tanto tempo. Então por isso que eu saí com. optei por encerrar a operação também. Eu nem fiz parcial. Naquela hora que você falou lá, eu tinha saído já com 2, né? Os 2 contratinhos que eu entrei. Nessa média de 200 aí. Não sei qual que é, tipo. Acho que tava nesse preço, ela tava no 80, acho que ela tava. Depois a gente confere lá. Uhum. Mas show, isso aí. Boa. Então, É isso aí. Aqui foi o que a gente. Vai, continue, Marcelo. aqui ficou no 0 a 0, então no 10E. Para quem não pegou essa operação. E aí no 41, vamos comentar ela aqui. Eu acho que você saiu aqui, né, Bruno? Nessa média de 200 aqui, né? O 095 aí, ó. Uhum. Foi um pouquinho mais para baixo, porque tava com um lotezinho ali, aí eu saí um pouco mais para baixo. No 80, deve ter por aí. saído. Deu uns 70. E põe 80 pontos. 80 pontos, 79, 80 pontos. Nós vamos considerar essa média aqui, Bruno, que foi você que pegou, então a gente considera esses 80 pontos aqui do índice. Mas agora ela veio e pagou os 200 pontos. Mas isso aí foi explicado lá no grupo, né, do Telegram. O Hélio colocou lá os pontos, ele alertou para esses aqui que também estava uma briga violenta. Muita aqui. briga, porque precisava sair aquele lote que estava no 150, ele bateu um monte ali. E foi legal que você conseguiu identificar onde que estava o outro ponto de briga, né? Onde que está o outro ponto de briga agora? No 10R tá no 150. Não, no índice. 150. Tem quase 1 quilo lá. Aí vai perguntar assim, mas você vê que formou um grandão também assim agora no 180? Ele está trabalhando para baixo, ele já formou. Aqui, né? Ele virou uma nova resistênciazinha, digamos assim, de lote? Tem que olhar o book. Põe o book aí, Márcio. Eu não tô com o book, eu só tô com o livro. Assim. Não, o livro. O book é o livro. O livro que eu digo. Olha aí, ó. Só aquele livro na tela. Põe no. Você tá na ofertas, põe no preço pra mim. Preço. É que agora ele já consumiu já. Não, mas eu quero te chamar a atenção uma coisa. Ó. Tá. Vamos lá. Ó, aqui no 300 tem 1 quilo. Aqui 250, 260, tá vendo que é uma região, tá? Não é um preço específico. Olha a diferença daqui, ó. É uma barra só, não é? Aqui não tá fazendo uma escada, ó. Sim. Tá vendo? Essa e essa. Não tá crescente. Sim. Então isso aqui já é para vir amortecendo. Se o preço vir de uma vez, isso aqui vai amortecendo e tirando a velocidade dele. Para quando ele bater nesse cara aqui, ele já não ter tanta força. Agora aqui isso já não acontece. Então isso aqui pode ser fake. Quando a gente vai saber que é fake? Quando ele vier testar essa região. Se esse lote que tá aqui grande sair daqui, pular para baixo, pular para baixo, pular para baixo, é fake puxando o preço no sentido que ele quer. O mesmo vale aqui, ó. Existe uma ordem segurando. Existe outra ordem segurando. Podem ser fakes, por quê? Porque é diferente desse cara aqui, ó. Olha essa região aqui, ó. Cresce, cresce, cresce. Se você deitar sua cabecinha pro lado esquerdo, aí você vai ver que tem uma... É uma escadinha aqui, ó. Tá vendo? 140 ali. Agora mudou já. Uma escadinha também que vai subindo e depois descendo. Isso. É a mesma coisa no 350, tá vendo?
350, 345, 340. Sim, Ali no 300, 395, 390. certo. Entendeu? Aí isso, nessas regiões ele pode encontrar uma briga real. Entendi. Agora, quando ele tem só uma barra chamando a atenção isoladamente, igual aqui nos anos 60, isso pode ser fake. Então a gente vai observar quando o preço chegar perto. Quando chega umas 3, 4 faixas de preço Tá antes chegando daquela perto. região, se esse valor aqui aumenta ou diminui. Aí, ó, tá Ó, chegando tá perto. vendo? Ó. Cadê aquele lotão que tava no 250? Pulou pro 260, ó. Hum, verdade. Viu? Olha lá, voltou no 250, ó. Olha lá. Olha lá, onde tá aqui agora? 270. Tá vendo? Certo. São os robozinhos colocando os lotes para tentar puxar o preço. Porque se tem um robô que está procurando liquidez, aonde que ele vai ir? Ele vai na região que tiver mais ordem no sentido contrário do que ele quer, entendeu? Ou Entendi. melhor, a favor do movimento que ele quer. Se ele quer montar uma operação comprado, ele vai buscar lote de venda. Entendi. Que ali ele vai encontrar liquidez sem afetar tanto o preço. Só que essa é uma briga. Tem um robô que atua contra isso também. Então eles ficam brigando entre eles e a gente vai achando os espacinhos e entrando aí para ganhar nosso dinheiro. Legal? Bruno, o que nós Não. temos que entender disso tudo é que os caras aqui são grandes, nós somos pequenininhos, nós temos que seguir eles, só isso, cara. Uhum. Entender o mercado como ele entende aí, como ele explicou, e a gente pegar uma rebarba deles e ir no caminho deles aqui. Legal. Ô, Hélio, você também observa o Times and Trades? Cara, às vezes sim. Depende, por exemplo, se eu quero ver quem é que tá batendo mais, quem não, se é stop, se não é stop, entendeu? Tá, beleza. Eu olho mais para ver mais a montagem de posição dos players. Tá, beleza. Eu vi um cara falando bastante sobre o Times and Trades, queria saber se é realmente importante. Assim. Cara, eu gosto, mas é aquilo, Bruno. Você tem que ter um feeling pra não querer ver o mundo e não enxergar nada, entendeu? Aham. Então eu acho que você tem que ir devagar. Ah, é só curiosidade mesmo. Começa. Uma coisa interessante que pode te ajudar muito é o volume. Tá. Volume financeiro, Mas o volume só olhando nos time no. frames. Uhum. Tá. Aqui, ó. Como é que faço uma observação, por exemplo, com relação a uma entrada do volume? Você só observa aquele sistema de escadinha? Você, Maximiza aqui pra mim, Márcio. Vamos lá. essa média também, eu cheguei a colocar Uhum. no. Ó, vou dar um exemplo. Tá consolidado aqui, não tá? Uhum. Ó o volume. Aqui rompeu, não rompeu? Rompeu. Ó o volume. Entendeu? Certo. Sem volume, não vai para lado nenhum. Uhum. Direcionou e o volume confirmou. Olha aqui o caiu. Entendi. Mesma coisa aqui, ó. Da lateral, não tá? Sim. Mas Tá vendo essa linha verde? Uhum. É uma média, tá? A média de Certo. 20 ponderada. O volume passou a média, confirmou. Confirmou em que sentido? Sentido de venda. Uhum. Caiu. Mas quando funciona, por exemplo, essa aqui me dá uma confundida, tá vendo? Aqui, ó, tava dando uma trabalhada para cima, de repente Aqui aonde? essa barra maior, esse volume maior, barra de volume maior, sabe? Tava Aqui? trabalhando uma escadinha para cima, né, dando sentido de Aham. venda, mas de repente, ele mudou o sentido da. Ah, para dar 200 também ali, né? Isso aqui é uma média de 200. É, eu vi agora. Outra coisa. Quantas barras de venda de volume a gente já teve nesse movimento de queda? Todo ele desde cima, teve bastante. É. Então, ó, confirmando. Uma, duas. Essa aqui é a terceira, mas o candle não ajuda. Certo. Então, essa aqui já foi a quarta. Ó. Você acha que é interessante entrar na quarta ou na primeira? Ah, não, com certeza, entendi. Eu digo assim, uma questão, você já tá na operação, mas aí também a média de 200 já daria também um alvo bom, né? É, aqui ela já encerraria, né? É, Uhum, é uma ótima saída pelo Apple médio de 200. Tanto que a região, ó, uhum. segurou na região. E também tem o livro visual também, um monte de lote, né? Sim. Aqui. Isso aí. Legal. Volta um pouco aqui, Márcio. Vamos ver se tem outra coisa. Para já de exemplo.
Tira um pouco o zoom, por favor. Está no 2, né? É 2 minutos. Bom, vamos lá. Tava lateral. Opa. Mexi. Peraí, vou desenhar. Tá. Lateral aqui, não tava? Uhum. Que barra que rompeu? Foi essa, não foi? Foi. O volume confirmou? Confirmou. O que aconteceu com o preço? Subiu. Ok. Vou pegar outro exemplo. Aqui não rompeu, tá vendo? Ó? O volume entrou, só que olha aqui, ó. Não rompeu, rompeu? Não. Não. Tem que ter o rompimento e o volume confirmar. Aqui, ó, outro exemplo. Tava lateral, não tava? Que barra rompeu? Essa aqui, não foi? Uhum. O volume confirmou? Acho que sim, não sei se esse amarelo É amarelo ou é verde também? Aqui amarelo é outra coloração que ele tá usando aí. certo. Tá vendo? Barra forte de volume, rompeu, confirmou. Certo. Beleza, vou colocar lá pra ficar um pouco esperto. Sem tomar muitas decisões em cima disso, mas vou ficar esperto. Uhum. Muita gente opera só desse jeito, usando barra elefante, né? Que é esse Cara, padrão, e o volume confirmando. falando que para ele, né, acabo vendo um monte de gente, a questão de conhecer um pouco, né, sobre o mercado. E Aham. aí, eu vi, cara, como é o nome dele? Stomer, sei lá como é que chama, não sei, um carequinho. E ele, tipo, ele não gosta de volume, tipo, ele não opera, não usa, não fala que o volume é muito ruim, que não prova nada pra ele e tal. Eu achei estranho, porque quando você estava explicando, tava dando bons exemplos que estavam batendo, sabe? Aham. Pra É ele, tudo questão de visão. porque do mesmo jeito que você me mostrou, olha, essa aqui bate, tá. Aí ele fazia basicamente o mesmo que você fez agora, só que ao contrário. Tipo, uma puta barra de volume e não dava a operação, sabe? Do jeito que supostamente o volume daria, né? Entendi. Mas é aquilo, só o volume sozinho não diz nada mesmo. Sim. Você tem que casar ele com a análise do candle. Tá. Então você tem que ter uma barra de volume e um candle de força. Tá. Você tem que ter os dois. Igual eu gosto de dizer, toda operação a gente vai ter a operação em si e um confirmador. Uhum. Para dizer se a operação ela é válida ou não. Entendi. Entendeu? Dificilmente eu faço uma operação olhando só o gráfico em si. Tá. Então, se eu vou fazer um martelo ou um gift, eu olho o volume. Entendi. Okay? Acho que são as mais simples, assim, que a gente tem que olhar o candle e o volume. Ou se eu vou fazer um hook, um cyborg, todas elas é candle com volume. Entendi. Não só o volume, não só o candle. Beleza. Tá bom? Entendi. Então, beleza, galera. Então é isso aí. A gente fechou Isso aí. 80 pontos no índice Isso. hoje, né? 80 pontos Se no índice tivesse hoje. segurado, teria dado os 200, mas como eu expliquei, não me senti tão confortável devido a muita briga que teve naquele momento. Tanto que agora, ó, com o horário de almoço, se vocês olharem, o volume caiu ainda mais. Com isso, quem estava defendendo parou de defender, quem queria passar, passou. Levou quase 2 horas, né, pra fechar assim. Sim. Beleza. Esse é o saldo do dia. Valeu? Dúvidas, Brunão? Não. Por enquanto não. Depois eu dou uma revisada lá e. Então fechou, galera. Tá bom? Fechou. Valeu? Valeu. Obrigado. Valeu, grande abraço. Um abraço. Ótima semana. Até mais. Boa semana. Tchau. Tchau.